E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira em Americana, no interior de São Paulo, que o acordo entre o aplicativo de mensagens WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral representa censura e que para ele não tem validade. Mais cedo, antes de chegar à cidade, ainda na motociata, o presidente havia dado declaração semelhante, além de defender a liberdade. Realmente, só a imagem pode mostrar, a imagem melhor de palavras, a adesão por um Brasil realmente livre, próspero, com liberdade total. Não é apenas de ir e vir, é liberdade de opinião, de expressão, de credo, né? É esse que o Brasil que nós queremos e por isso eu dou a minha vida, pode ter certeza disso. E já adianto. Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade no Brasil, isso é inadmissível, inaceitável e não vai ser cumprido esse acordo que, porventura, ele realmente tem feito para o Brasil com informações que eu tenho até esse momento. No discurso de Americana, o presidente também fez críticas a Lula. Abre esse giro com você, Guilherme Fiuza, que nos diz, Fiuza, dessas declarações que trouxemos do presidente Bolsonaro. Olha, Vitor, as imagens estão gritando aí, né? Assim, a nossa análise fica até uma coisa secundária. É um político, um líder em defesa da liberdade. E ele está falando que dá a vida de verdade. Ele tem, eu não sei se pela formação militar, pela personalidade, mas é um homem que, de fato, está disposto a colocar, como já colocou, a sua vida em risco pelos seus ideais. Eu acho isso importante, porque nós temos ouvido falar muito em biografias, né? E a gente sabe como é. A gente sabe, né, esses personagens, esses vaidosos, né? Falamos muito aí de Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, né? Todos num determinado momento da sua vida, cuidando ali, retocando alianças de uma maneira bizarra, porque sabem que tem um consórcio que vai divulgar isso, só pensam nessa maneira de se inscrever na história, né, de adornar aí as suas figuras pessoais. Então, eu não estou forçando nenhuma barra, não. Eu estou dizendo que, de fato, tem um homem com mais espírito público que os outros, os seus concorrentes, pelo menos. E esse cenário em São Paulo, eu acho assim, especialmente simbólico do que está acontecendo, porque foi em São Paulo que se deu a capital da tirania fantasiada de segurança sanitária. Foi pelo país inteiro, graças ao Supremo Tribunal Federal. Esse que eu abro parênteses para dizer que está tentando um arranjo com as plataformas para atrapalhar, para interferir na comunicação durante a campanha, o que é um absurdo. Nós vimos a ação em relação ao Telegram e nós estamos vendo isso, e nós estamos vendo aquelas declarações estapafúrdias de que é preciso saber onde está o escritório da campanha. Quer dizer, eles viraram analógicos, né, no meio da revolução digital. Eles não sabem onde fica o escritório dos Sleeping Giants, que é um instrumento, eu não chamo nem de grupo, é um instrumento de coação, de perseguição, de intimidação, que tem uma parceria formal com o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí, em relação às plataformas, eles querem. É uma espécie de um rastreamento. Isso aí é impossível. Isso aí é o que há de mais ditatorial na história contemporânea brasileira. Uma ação vinda do Poder Judiciário. Então, o que nós estamos vendo é isso, quer dizer, um presidente que sempre fez, ao longo dos dramáticos últimos tempos e últimos anos da vida do Brasil e do mundo, ele sempre fez, de fato, um posicionamento em favor da liberdade. Em São Paulo, isso grita, porque São Paulo foi o lugar em que o governador, com a retaguarda covarde dessa imprensa que virou consórcio, dessa corte máxima que virou partido político, maltratou a população,
fez de tudo, trancou. Inclusive, eu me ressinto de reação da classe empresarial, porque foi humilhada pelo João Dória, ao dizer que só era hora de parar de pensar em lucro e pensar em vidas. É o João Dória que pensa em vidas. Olha para a cara dele. Olha para o que ele está fazendo. Olha para ele naquela micareta ali, ainda num momento pior da pandemia, num palco dançando e rebolando, naquele seu estilo inconfundível. Esse é o homem ali, consternado com a tragédia. Então, esse lugar é um emblema de um hipócrita que usou de tirania para fingir que estava defendendo vidas para esse momento. Ele achou que ia sair nesse momento nos braços, né? Ele achou que o povo acreditaria em hipocrisia por causa das manchetes de jornais e telejornais que lhe davam essa falsa credencial. Ele achou que agora ele estaria disparado para ser presidente da República, mas ele é irrelevante. Ele é irrelevante e este que está aí, que é o presidente da República, que não se furtou a nenhum embate, que não se escondeu num gabinete para ficar fingindo que salvou vidas, ao lado deste, aliás, que é candidato, e a gente está falando aqui, como já disse o Augusto, política é campanha o tempo todo. Ele não pode inaugurar obra, por exemplo, mas é campanha o tempo todo. E o Tarcísio Gomes de Freitas foi aquele também que, durante a pandemia, percorreu o país, continuou tocando e entregando obras, não deixou. Esses personagens são importantes para o fato do Brasil estar saindo melhor do que a média do mundo da pandemia. Então, é isso aí. Esse momento é um emblema dos que, de fato, fincaram o pé pela liberdade, pelo direito das pessoas, nos sinais absolutamente trocados em relação àqueles que dizem que são empáticos, e ficaram absolutamente o tempo inteiro usando a tragédia para tentar oportunidades pessoais. Você, Zé, temos 3 minutos. Eu sempre ouvi o Fiuza falar aqui da democracia das mídias sociais, né, da possibilidade das pessoas falarem e transmitir ideias, e eu sempre acreditei nisso. O que eu acho é que essas empresas, elas têm vida própria, são empresas, iniciativa privada, e o que elas fazem em censurar, na verdade, é uma ação política que eu sempre desconfiava. Se é assim, eles também são responsáveis pelo que é publicado. Se eles agem fazendo seleção, se agem definindo o que sai e o que não sai, eles estão repetindo a imprensa, ou seja, editando, decidindo qual o assunto que vai e que não vai, e assim por diante, né? O que é grave nessa história, e o presidente Jair Bolsonaro tem razão, é esta união do Tribunal Superior Eleitoral com todas as mídias, com todas as plataformas, e não deixa absolutamente nenhuma outra opção. Entendo que se houvesse mesmo essa transparência, esta democracia total, aberta, voltando quase a uma praça, o início da democracia, uma praça de debates populares, se fosse assim, nada seria censurado e a responsabilidade recairia sobre quem está publicando. Mas desta forma, selecionando, as plataformas se tornam sócias das publicações. Se ele tira assuntos, na verdade está colocando assuntos, ou seja, se torna responsável. E o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo é uma censura, mas aí vai do Tribunal Superior Eleitoral. Isso porque o tribunal, está enquadrando as empresas privadas. E é ele, o TSE, que está definindo regras e ameaçando, inclusive, retirada do ar de novos veículos de comunicação. Isso são é o novo mundo da comunicação, os novos veículos de comunicação. Portanto, o presidente está antecipando um debate importante que vai acontecer durante toda a campanha eleitoral. Bom, e é justamente sobre essas declarações de hoje do presidente Jair Bolsonaro durante a motociata, na passagem dele por Americana aqui no interior de São Paulo. A nossa enquete de hoje, pergunta já está no ar lá no portal da Jovem Pan, é exatamente a seguinte: você concorda com as críticas do presidente Jair Bolsonaro ao acordo entre TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o WhatsApp? Concordo ou não concordo são as alternativas, e para votar é só acessar o site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Na nossa home, na página inicial do nosso site,
site, você já encontra lá em destaque a nossa pergunta de hoje. No final do programa eu trago aqui o resultado da enquete. E um outro convite a você, participe sempre, acompanhe a Jovem Pan pelo Twitter. O Twitter da Jovem Pan News está bem perto, aliás, da marca de 1 milhão de seguidores. Por isso eu faço convite a você, se você ainda não segue o Twitter da Jovem Pan, siga. Por lá você encontra todo o conteúdo da Jovem Pan e, claro, o conteúdo também de Os Pingos nos Is. Ao longo do programa, os comentários vão aparecendo por lá, os vídeos para que você compartilhe com seus amigos, com quem você conhece. O conteúdo aqui de Os Pingos nos Is você encontra por lá. O perfil é o @JovemPanNews. Vou repetir, @JovemPanNews. Estamos bem perto da marca de 1 milhão de seguidores. E você pode participar também, sempre pelo nosso WhatsApp. É mais um caminho para que você interaja aqui com Os Pingos nos Is. Gravando um vídeo, mandando para cá. O número já está aí na tela. 11 9 31 17 0620. Esse o WhatsApp dos Pingos nos Is, sempre aberto aqui para você. Augusto Nunes, a sua avaliação, Augusto, sobre essas declarações. Eu estou me divertindo vendo como é que a imprensa subordinada, aceita, lulista, está qualificando aí a motociata. A última que eu li diz que motociata fascistoide que ameaça a legislação eleitoral. Que tal? Olha aqui, tudo isso, todas essas coisas que a gente está citando aqui, são sinais de que eles estão percebendo qual é a realidade. E vamos botar os pingos nos is. Quem está em campanha eleitoral é o partido da toga, como mostra a capa da Revista Oeste desta semana. Os ministros se transformaram em cabos eleitorais do Lula. E esse pessoal que trabalha na imprensa velha quer oferecer pretextos para que a chapa do Bolsonaro seja impugnada por ferir a legislação eleitoral. Não será. Não será. Assusta, né, o povo na rua? Pois é, o povo na rua. A motociata, se fosse por qualquer outro veículo, se fosse a pé, é isso, o povo na rua. E o povo não pode se manifestar se todo o poder emana dele e é exercido por representantes eleitos e os ministros do Supremo não foram eleitos por ninguém. Então é isso aí, quem está em campanha é o Supremo. Esse partido, da toga, repito, é que precisa parar de fazer campanha. A campanha à reeleição, ela começou no dia da posse. Se existe a possibilidade de reeleição, o presidente vai fazer o quê? Trabalhar contra ele? Então vamos parar de hipocrisia e aceitem essas imagens e tentem oferecer imagens mais animadoras para o campeão de votos, que é o Lula, né? Vamos ver se é. Você, Ana? Vitor, o Zé explicou muito bem, aí em poucas palavras, o que é a famosa seção 230 aqui nos Estados Unidos, que Donald Trump queria revogar, porque a seção 230 ela permite que as plataformas digitais, como as redes sociais, elas se isentem aí de qualquer ação legal em relação ao seu conteúdo. Mas é como o Zé disse, a partir do momento que você começa a editar o conteúdo, você passa a ser responsável legalmente por aquilo que está sendo publicado. Você passa a ser a publicação, o editor, e não apenas a livraria, digamos assim, né, vendendo os livros. Então, a partir do momento que essas redes sociais começam a editar, isso abre brecha para que elas possam ter aí um rio de ações legais contra essa edição e até conteúdos que ela autoriza que veiculem aí. Eu vejo, né, muita gente fala, nossa, Ana, eu vejo no chat aqui de vez em quando, falando de Estados Unidos de novo, mas não tem jeito, o caminho é exatamente igual. Você vê que existe aí uma necessidade e até uma receita na desumanização do presidente, de um homem que até hoje, durante 4 anos, né, quase já de seu mandato, ele não saiu das linhas da Constituição Federal, enquanto ministros da Suprema Corte fazem aí o que querem com a Constituição, rasgam a Constituição
praticamente todo dia, antes era todo mês, depois toda semana, agora praticamente todo dia, e nós vimos, é muito fácil perceber, Vitor, que há uma tendência muito parecida com o que aconteceu aqui. Se você desumaniza um político, é nazista, é fascista, é genocida, aí você tem uma autorização, digamos assim, histórica para derrubar aquela pessoa. Foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Durante 4 anos, nós ouvimos que Donald Trump era nazista, genocida, aí entrou a pandemia, que ele estava matando milhões de americanos, para que não houvesse mais a análise real, a análise prática, pragmática, não apenas do que é colocado nas manchetes, as falácias que são plantadas na velha imprensa, mas dos atos em si, das políticas sociais, econômicas. Então, você não precisa olhar para nada disso, você não precisa acreditar nessas imagens, por exemplo, né, de uma motociata aí com milhares de pessoas apoiando o presidente Bolsonaro, se no fundo, o que vale é que ele é um nazista, genocida, fascista, isso tudo, como Augusto leu, motociata fascistoide. E é preciso encampar esse discurso de desumanizar um personagem político, porque aí a política para derrubar essa pessoa é a política do vale tudo. Para finalizar, Vitor, eu vi recentemente, há poucos dias, uma entrevista de um ex-repórter esportivo de uma grande emissora aí no Brasil, uma pessoa extremamente viajada, morou muitos anos fora do Brasil. E eu fiquei muito impressionada exatamente com essa cartilha da desumanização do presidente, porque ele é genocida, porque ele matou milhares de brasileiros, mas não há, de fato, um ato concreto. O presidente fez isso, o presidente fez aquilo, é sempre a retórica dos 4 anos infernais, como a atriz disse, né? Ou a cantora fala, está insuportável. É sempre uma retórica aí, numa aura de maldade, mas os fatos em si, eles nunca são colocados de maneira concreta. A política tal não deu certo porque aconteceu isso, isso e isso. Então, quando você desumaniza o político de uma maneira histórica e não respeita essas palavras históricas, genocida, nazista, fascista, aí o jogo do vale tudo para derrubar esse personagem, ele entra em cena e você tem um passe, você tem uma desculpa para continuar apoiando a derrocata desse político, mesmo que seja através de inconstitucionalidades.